Boa tarde a todos, a todas. Bem-vindo ao mais um programa de aconselhamento bíblico aqui da sua IPP-TV. Essa semana a gente está fazendo uma série muito legal. Aliás, esse mês a gente está fazendo uma série muito boa sobre como montar um ministério de aconselhamento bíblico na sua igreja. São perguntas que eu recebo muito, a gente recebe no canal, eu recebo no meu Instagram, então muita gente quer saber como começar um ministério de aconselhamento bíblico na sua igreja, e o propósito desse mês é a gente falar sobre isso com convidados muito bons. Hoje a gente tem a prata da casa, pastor Alberto, pastor Tiago, e a gente vai ter uma conversa com ele. Semana passada a gente teve o pastor Carlos Bacotina, da Igreja Batista do Tremembé, e semana que vem a gente tem o pastor Jairo Cáceres e depois o Alexandre Mendes. Depois eu falo um pouco mais sobre eles. Vamos começar, pastores? Vamos. Antes disso, parabéns, pastor Tiago, feliz aniversário. Hoje é aniversário do pastor Tiago. Não vamos falar a sua idade aqui, né? Melhor não. Deixa pra lá. Mandem parabéns pro pastor Tiago aqui no chat. Depois eu mostro para ele. Vamos começar então? Porque hoje tem bastante coisa para falar, que a gente vai falar da história de vocês, né? Vamos com lá. o aconselhamento bíblico. Vamos lá. Então, pastores, os dois vão me contar. Como que é a história do aconselhamento bíblico em relação, né, à vida de vocês? Como que vocês chegaram nesse ministério? Pastor Tiago, pode começar. É o aniversariante do dia. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Paola. Boa tarde para você também que está em casa. Muito bem-vindo ao programa de aconselhamento bíblico. Bom, a minha história com aconselhamento bíblico tem aproximadamente 10 anos. Então, se eu for contar bem detalhadamente aqui, o nosso tempo vai além, né? Mas a minha formação especificamente não foi na época. Eu fui para o seminário em 2007 e na época não foi, desde a época do seminário e tudo mais, com o aconselhamento bíblico. Ou seja, eu não recebi uma formação para o Ministério de Aconselhamento Bíblico, aquelas matérias gerais e às vezes até específicas do seminário, como psicologia pastoral ou introdução à psicologia, temperamentos, né? A gente vê fleumático, enfim. Existem muitas as matérias com relação a isso. Mas o pastor, né, o meu pastor na época, o pastor Fernando Ferreira de Souza, que fazia já parte da ABCB, da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, ele me apresentou o Ministério de Aconselhamento Bíblico, no sentido de me incentivar a estudar e também um incentivo para me treinar. Então, basicamente, porque eu estava em Arapongas, né, no Paraná, depois que eu me formei, eu fui para trabalhar no projeto missionário, e nesse momento, sem poder me deslocar para São Paulo, início de ministério, ele fez um treinamento particular, pessoal comigo, de se encontrar, de mandar literaturas, de fazer um trabalho de discipulado pessoal, né, me mostrando doutrinas importantes como suficiência das Escrituras, a antropologia bíblica numa visão, né, da suficiência, e foi me apresentando a prática também do aconselhamento bíblico. Então, a partir daí, eu tive o interesse de conhecer mais sobre como que isso funcionava, principalmente relacionado não só ao trabalho do aconselhamento em si, mas o quanto isso influenciava na minha vida, porque eu era confrontado com muitas coisas. Então, na verdade, né, eu acho que é uma coisa comum, quem faz aconselhamento ou quem trabalha com aconselhamento bíblico, você já passou por aconselhamento bíblico que ajuda outras pessoas, o impacto é pessoal. Então você não pensa, enquanto você está fazendo um treinamento, enquanto você está estudando, lendo uma literatura, dando um curso ou fazendo um curso, a dinâmica que acontece do processo, claro, você pode ajudar pessoas, você pode investir na vida de pessoas, mas o confronto é pessoal. Porque traz uma avaliação, né, de como nós pensamos sobre a vida, qual é a nossa cosmovisão, como que nós lidamos com o outro, nos relacionamentos e com o próprio Deus, né? Isso é importante dentro da história. Então, eu digo que a minha história começou muito mais do que um incentivo para o estudo e para conhecer uma filosofia de aconselhamento, mas isso impactou particularmente a minha vida. Então, a partir daí, eu fui treinado, né, pelo pastor Fernando com os cursos da ABCB, e aí continuei estudando. Depois eu me afiliei à ABCB, Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, né? O processo era fazer os cursos,
e depois fazendo uma prova e passar por todo o processo. Então eu me associei à ABCB e continuei estudando, né? Continuei fazendo os cursos, tanto os cursos da ABCB quanto alguns outros que tem hoje na área de aconselhamento bíblico. Olha, alguns benefícios, né, dessa mudança de perspectiva. Primeiro, pessoal, eu digo que eu tinha muitas coisas a serem lidadas na minha vida e com o aconselhamento bíblico eu fui confrontado a isso, né? Então, com a palavra de Deus, para a minha vida pessoal foi realmente impactante, e agora para o meu ministério pastoral, né, no dia a dia da igreja local, também teve um impacto muito forte, porque eu passei a entender qual era exatamente, ou qual é exatamente o que é, ou na verdade o que é o ministério pastoral. Quando você pega, por exemplo, Efésios capítulo 4, ele fala sobre o pastor dado à igreja como aquele que treina e como aquele que equipa as pessoas, né? Ou seja, o meu trabalho, o aconselhamento, ele traz isso, a gente vai falar um pouco mais, mas ele traz os benefícios de ter isso para equipar a vida de outras pessoas. Um outro benefício ministerial é que eu passei a ver a igreja, né, como oportunidades e não só como problemas. Então, os pecados que os meus irmãos, que inclusive eu também cometia, antigamente eu tinha uma visão, né, meu Deus, essa pessoa não muda, enfim. E eu passei a ver que aquilo eram oportunidades, tanto para a vida daquelas pessoas que eu estava pastoreando, quanto também para a minha vida. Porque o sentido ali geral de todas as coisas é Romanos capítulo 8, que Cristo está sendo e deve ser formado em nós. Então a minha visão, ela se ampliou e eu comecei a ver a minha família, eu comecei a ver a minha igreja, eu comecei a ver os meus irmãos, eu comecei a ver as minhas próprias quedas, né, como uma forma também de Deus moldar a pessoa do seu Filho em mim. Então esses são alguns benefícios. E também no próprio trato do relacionamento interpessoal, né? E até mesmo nas vitórias com relação a pecados, ou seja, de avaliar a partir não só do comportamento, mas principalmente do que é o coração. Então, um choque para mim foi... tem até um curso, né, um módulo da ABCB que fala Entendendo o Coração, e a primeira pergunta que nós fazemos é por que você faz o que faz? Né? E aí, nessa resposta de entender que eu era responsável por muito daquilo que eu fazia, do que eu estava fazendo, isso teve um choque na minha vida, mas ao mesmo tempo me desafiou a estudar, a continuar estudando e a ter então uma mudança particular. Porque, mais uma vez, o primeiro desafio não é eu quero mudar o mundo, eu preciso mudar o meu coração. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso me estabelecer. Deus tem um propósito para mim. E Ele quer que eu seja como seu filho. E o mais belo que foi para a minha mente é exatamente o seguinte: Deus me deu tudo o que eu preciso para ser como seu filho. Pedro diz isso, né, que Deus nos concedeu todas as coisas para que nós pudéssemos andar em conhecimento e piedade. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Então, esses foram, resumidamente, alguns impactos para a minha vida. Boa tarde, Paola. Boa tarde, pastor Tiago. Mais uma vez, Deus abençoe e parabéns pelo seu dia. E... o aconselhamento bíblico na minha vida começou há um tempo atrás. Antes de ir ao seminário, eu já tinha muito interesse por conhecer como poderia ajudar pessoas. Bem, eu fui para o seminário no ano 2000, e no ano 2000 eu tive uma disciplina num mar de dezenas e dezenas de disciplinas teológicas. Uma foi reservada ao aconselhamento. Então, eu não tive uma boa formação na área do aconselhamento bíblico, desta vertente ministerial da palavra, que é o ministério mais interpessoal, mais face a face. Uma vez formado ali em 2004, ordenado ao ministério pastoral, fui pastorear a minha primeira igreja aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo. E comecei a voltar a me envolver mais intensivamente com aconselhamento por uma necessidade. A vida
interpessoal do Ministério da Palavra, na vida pastoral, é uma necessidade gritante, não somente hoje, sempre o foi, mas eu me vi realmente necessitado de correr atrás e de buscar estudar, ler bons livros e poder realmente servir a minha igreja, pastorear as minhas ovelhas. E aí eu comecei a ler vários autores, tive a alegria, o privilégio de ingressar num mestrado em aconselhamento em 2009 aqui em São Paulo, no Centro de Pós-Graduação da Igreja Presbiteriana, Andrew Jumper. E fui bastante influenciado pelo meu professor, reverendo Vadislau Gomes. Passei a estudar e a ler bastante. Participei daqueles primeiros módulos oferecidos em Águas de Lindóia pela Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. E o que eu posso lhe dizer a todos vocês é que o aconselhamento bíblico, ele estabeleceu um divisor de águas na minha vida e no meu ministério. Como o pastor Tiago colocou, o aconselhamento bíblico é teologia prática, aplicada, né? Nós trabalhamos com essa vertente da teologia e isso impacta muito as nossas vidas, né? O aconselhamento ele vai fundo, né? Nos trazendo a realidade de quem nós somos, né? Como o pastor Tiago colocou, por que nós fazemos o que fazemos, quais as motivações pelas quais eu faço as coisas. E eu posso lhe dizer, então, que as coisas mudaram, e eu quero explicar como mudaram. A minha pregação foi, digamos, afetada, remodelada pela visão do aconselhamento bíblico. As minhas visitas pastorais não foram as mesmas. Eu tinha um plano de aconselhamento bíblico ao visitar as minhas ovelhas. Eu fazia anotações daquilo que elas me colocavam nas minhas visitações pastorais, tanto nos lares, nos domicílios, quanto nos hospitais. Isso foi me dando uma sensação maravilhosa em termos de ministério pastoral. E aqui eu quero criar uma metáfora, uma amiga médica lá da minha cidade natal, Fortaleza. Ela compartilhou comigo que depois da sua formatura, né, em medicina, ela entrou na sua primeira residência, né, nesta área de clínica médica. Então ela foi a trabalhar na frente de guerra, né, em hospitais gerais, atendendo aquelas pessoas que chegavam vítimas de atropelamento, esfaqueamento e todas essas situações bem difíceis. E ela começou então a ser, ali na sua residência, tratar pessoas, salvar vidas ali diariamente. Ela tinha que tomar decisões rápidas para salvar aquela vida, e ela colocou a mão na vida de pessoas, colocou a mão na massa, como nós colocamos. Então ela passou um ano inteiro ali, trabalhando, fazendo plantões em urgências, setores de emergência. Então ela lidou com centenas e centenas de pessoas passando por um risco de vida. E depois então dessa residência de 2 anos, ela disse que ela se sentiu médica, sabe? Ela sentiu que todos aqueles conceitos teóricos da faculdade de medicina estavam a cores e ao vivo na vida dela, por causa da sua residência muito prática, salvando vidas ali. E ela disse assim: agora eu me sinto médica, né? Isso nunca saiu da minha mente. Eu posso dizer a você que depois do aconselhamento bíblico eu comecei a me sentir mais pastor, porque a gente começa a cuidar, a pastorear, a ouvir histórias difíceis, histórias de profundo sofrimento, histórias de pessoas lutando com diversas coisas, assim como que enredadas pelo pecado, e a gente começa a ser espectador da obra do Espírito Santo através da instrumentalidade da sua palavra. Isso é um privilégio que nós não podemos colocar em um adjetivo.
quando simplesmente nós somos dispenseiros fiéis da palavra, e a palavra ela toca, impacta, ela encoraja, ela anima, ela confronta, ela redireciona. Então isso é extraordinário. E o aconselhamento bíblico, como ele é chamado recentemente, né, nos últimos 50 anos, ele é o exercício realizado pela igreja, pelos pastores, desde sempre, desde o início da igreja cristã, nos primeiros séculos, as pessoas eram tratadas de forma profunda pela palavra. Então esse foi um impacto na minha vida, na minha história. Ele partiu de uma necessidade pastoral, de poder realmente se envolver com pessoas de uma forma cada vez mais profunda, e então a consequência de tudo isso foi realmente aquela sensação maravilhosa de estar pastoreando o rebanho de Cristo, as preciosas ovelhas de Cristo. Essa foi mais ou menos o resumo da minha história com o aconselhamento bíblico. Muito legal ouvir essa transformação, esse processo que começa também na nossa vida, né? Não é simplesmente o que a gente quer fazer na vida das outras pessoas, mas é confrontativo, né? Começa no nosso coração e a gente... Para mim foi bem assim, o que eu vi que podia aplicar na minha vida, eu queria que todo mundo soubesse. E agora estamos aí, né? Segunda pergunta. Como criar uma cultura... Acho que esse é um grande desafio, né? Todo mundo quer saber. Como criar uma cultura de aconselhamento bíblico na igreja local? Acho que muita gente que está assistindo não é pastor, não é pastor, né, de igreja. Tem muitas pessoas que procuram os cursos, né? E na ABCB também, quando eu fazia os treinamentos lá, a gente ouvia muito. Mas meu pastor não pensa assim. Como que eu posso fazer isso? Eu acho que é um grande desafio. Acho que se vocês puderem responder também, pensando nesses dois lados, como pastores, sim, e como um membro que viu que isso era interessante para a igreja. Coloquei um desafio aqui, acho que vocês estavam esperando. Mas é porque tem muita gente que me procura com essa pergunta mesmo. Muito também, boa, muito boa pergunta. Mas, com vocês. O Steve Viers, ele escreve uma frase, ele fala no estudo dele exatamente o seguinte, que ele é pastor de Lafayette, e ele fala a diferença entre ter uma igreja de aconselhamento e ser uma igreja de aconselhamento. Então, a grande questão que nós queremos trazer aqui para a sua reflexão, que o aconselhamento bíblico, né, ele não é só uma questão de eu quero ter um ministério de aconselhamento bíblico. A essência para que um aconselhamento bíblico ele possa difundir-se na igreja local, em parceria com outros ministérios, em parceria com a liderança, em parceria com a comunidade também, porque a comunidade, a gente vai falar que o ministério de aconselhamento ele serve como uma forma de evangelismo. E existe a diferença entre ter, porque se eu pensar simplesmente em ter um ministério de aconselhamento bíblico, então eu posso criar conflitos para simplesmente ter um espaço, ter um lugar, ter um ministério ou ter um horário para dizer, nós temos aconselhamento bíblico. Mas quando eu penso que eu devo ser uma igreja de aconselhamento bíblico e eu estou orando a Deus, eu quero fazer isso, eu quero trabalhar, então isso vai começar a partir da minha pessoa. Mesmo que não haja toda uma estrutura, todo um grupo, você pode na sua igreja local aprender sobre aconselhamento bíblico, fazer cursos e ajudar a vida de outras pessoas pela influência. Porque mais uma vez, se você quiser simplesmente ter, você pode então criar barreiras, conflitos, né, com lideranças, porque é um processo de transformação. E esse processo de transformação que deve ocorrer, né, no sentido, no entendimento do que é ser igreja, da missão pastoral, da missão da liderança e até do cuidado ministerial, não deve ser feito por meio de briga, mas de influência. A influência é a melhor forma de mostrar para as pessoas, de trazer o conhecimento bíblico. Por isso, essa cultura, ela começa pela própria vida.
ela começa pela forma que eu entendo. E é interessante que quanto mais eu entendo do aconselhamento bíblico, quanto mais nós nos colocamos, Deus nos dá a graça, Paul Tripp escreve muito sobre isso, de nos colocar, a graça nos coloca no lugar que nós devemos estar. Ou seja, nós não seremos orgulhosos de dizer, tá vendo, agora eu sei de aconselhamento e aquela pessoa não sabe. Ao contrário, eu estou aqui para servir, a graça vai nos fazer isso, entender isso, né? Principalmente quando nós lemos que Paulo escreve a Tito dizendo que a graça de Deus educa. Então, ter a disposição para o serviço. E uma coisa importante é começar essa cultura pela suficiência das Escrituras. Então, nós temos alguns pontos importantes. Cultive a convicção da autoridade da palavra de Deus. E como que você faz isso? Trazendo, né? Ajudando outras pessoas por meio da palavra de Deus, estudando, crescendo, conhecendo as Escrituras, conhecendo a pessoa do Senhor. Outra coisa é crescer na habilidade de aplicar princípios bíblicos para a própria vida, né? Só voltando no ponto 1, sobre a suficiência das Escrituras, tem um livro muito bom, eu nunca lembro o nome dos autores, mas se você procurar na internet você vai achar, que é o livro chamado Nada Além das Escrituras, que é da editora Nutra. Então você pode procurar este livro e ler, ele vai falar sobre o que é suficiência, né? Pelo menos basicamente o que é a suficiência das Escrituras. Então criar essa cultura. Se você pode trabalhar em parceria com a liderança, voltando para a parte 1, né, ou você com um pastor, usar o púlpito, usar a escola bíblica dominical, você pode usar os pequenos grupos, você pode usar, sabe aquele tempo de café depois do culto, ou agora a gente não tem tido mais isso, né? Mas sabe aquela conversa de WhatsApp que agora você está tendo mais isso, a conversa pelo Zoom? Você sempre inserir amorosamente e falar amorosamente a respeito da suficiência das Escrituras. Quer dizer, entender o que é essa suficiência e aplicar a vida das pessoas e na sua própria vida, não como um embate de pensamento, mas como uma influência na vida das pessoas. Outra questão é crescer na habilidade de aplicar os princípios bíblicos. Então, a dinâmica básica bíblica do despojamento e do revestimento. É aquilo que Paulo fala, por exemplo, em Efésios capítulo 4. Aquele que mentia, não minta mais, mas antes fale a verdade. Então, ou seja, ele vai mudando, participando dessa dinâmica da mudança. A outra questão é conheça o seu coração. Como que se cria uma cultura? Conhecer da onde saem e procedem aquilo que os homens praticam, que as pessoas praticam em seus comportamentos, os propósitos do coração. Um livro muito bom que eu indico você ler é Ídolos do Coração, da Elise. Esse eu lembro o primeiro nome. É muito importante você ler esse livro. Fitzpatrick, isso. E esse livro vai te dar uma ideia geral. Tem outro também, eu não sei se tem em português, mas a tradução é A Dinâmica do Coração na Vida Diária, do Jeremy Pierre. Tem em espanhol e tem em inglês, se você consegue ler. E tem artigos na internet disponíveis para você conhecer como que funciona o coração, porque isso nós vamos entender que vamos fazer uma avaliação pessoal. A gente começa com essa cultura. A outra questão é, se você tem a oportunidade, invista em boa literatura de aconselhamento bíblico. Faça cursos, presenteie pessoas do seu grupo pequeno, né, pessoas que você conhece, sua liderança, se você quer influenciar os seus irmãos em Cristo, com literatura para ajudá-los a entender o que é o aconselhamento bíblico e como que isso pode ser aplicado. Uma outra questão também é buscar aconselhamento para lidar com os próprios pecados, né? A grande questão que nós temos é que um bom conselheiro, ele sempre e deve ser um bom aconselhado. Então, não há conselheiros que também não devam e não precisem passar por aconselhamento. Então, criar essa cultura de que você, ou o aconselhamento bíblico, né, ou o conselheiro, ele é o redentor de todas as pessoas agora e ele vai ajudar todo mundo. Não, nós somos pecadores, tão falhos quanto qualquer um de nós que estamos aqui, mas que queremos, pela graça e pela misericórdia do Senhor, ajudar a vida de outras pessoas, assim como pessoas também têm nos ajudado. Porque algo comum aqui conosco, talvez com o pastor Alberto, com a Paola também e comigo, é que nós passamos constantemente por aconselhamento. Então, aquilo que a Paola falou faz todo sentido. Isso impacta a nossa vida e a gente quer dizer assim, a gente quer falar, eu quero ajudar a vida de outras pessoas. Quer dizer, criar uma cultura de ser aconselhado.
Coloque-se à disposição para aconselhar a vida de outras pessoas. Isso é uma forma também de criar uma cultura. Tenha sensibilidade para aprender, né, constantemente, um coração servil, e busque oportunidades para o treinamento. Então, essa cultura, você pode usar a mídia da igreja, você pode usar os grupos pequenos, de não simplesmente dizer, irmãos, vamos sentar aqui e planejar um ministério de aconselhamento, mas essa influência vai se tornando a cada dia mais no sentido de que a igreja se torne um lugar de aconselhamento bíblico, né? Por exemplo, lá na igreja, onde eu sou pastor, a Igreja Batista Adonai, nós queremos implantar essa cultura nas pessoas, e uma das coisas que nós fizemos, inclusive numa leitura de um livro depois, às vezes acabavam os cultos e as pessoas iam para casa domingo à noite, porque acorda de manhã para trabalhar e tudo mais, né? E aí nós temos um espaço acima do salão de culto e nós colocamos um café, né, como pegamos a ideia do Steve Myers também, colocamos um café, uma coisa tão simples, e nós conversamos com as pessoas para dizer, esse tempo é proposital, nós vamos compartilhar a nossa vida. E é interessante que várias vezes eu subia, hoje não tem como fazer mais isso, né? Mas eu subia e via vários grupos conversando, e daquelas conversas eu tinha conhecimento que não só saíam conversas sobre futebol, sobre casa, mas começaram intencionalmente com alguns líderes a sair conversas da vida, estreitar relacionamentos, porque isso também é um aconselhamento, onde você vai estreitando, então criar essa cultura. Agora, um conselho, acho que muito importante para todos nós, né, e para quem está nos ouvindo não seja ansioso a ponto de querer colocar isso para as pessoas de uma forma abrupta, né? Mas que seja de uma forma onde você entenda que Deus tem usado a sua vida para que você impacte a vida também de outras pessoas. Eu acho que poderíamos falar de inúmeras formas aqui, pastor Alberto, de como podemos influenciar pessoas ou criar uma cultura de aconselhamento bíblico. Eu gostaria de pegar um gancho, pastor Tiago, aí da sua fala, e eu achei bem interessante essa parte final, e ao mesmo tempo tentar responder aquilo que Paulo falou, né, com relação a aquelas pessoas que estão nos acompanhando e talvez não seja o pastor da igreja, mas alguém que participou de algum curso, alguém que foi a algum treinamento de aconselhamento e está super animado e quer transformar a igreja do dia para a noite, né? Então, eu gostaria de pensar nas duas formas. Começando pelo final aqui, é muito interessante que você tenha o apoio do seu pastor. É muito interessante que você caminhe com o seu pastor. Talvez o seu pastor não entenda ou não tenha tido contato com a literatura, as literaturas, os livros que estão sendo publicados mais recentemente nos últimos 10, 15 anos, né, onde a literatura de aconselhamento, pelo menos nos últimos 10 anos, ela triplicou, quadruplicou, né? Existem dezenas de excelentes livros sendo publicados por algumas editoras que pode realmente trazer muitos benefícios e crescimento e capacitação às pessoas que estão interessadas em desenvolver um ministério como esse. Mas é importante que você não crie uma tensão com a sua liderança. É importante que você seja sábio e humilde. Então, envolva-se com pessoas. Você não precisa de de um ministério oficial ou de um cargo na igreja local para começar a fazer aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico são relacionamentos intencionais. Viva esses relacionamentos biblicamente orientados na sua igreja. Se envolva com as pessoas de uma forma intencional, amorosa, sábia. Estude com elas, ore com elas. Ouça bem o dilema, as lutas, as dificuldades, as perguntas que as pessoas, que os seus amigos, que as suas amigas têm no seu dia a dia. E isto vai criar um efeito natural dentro da sua igreja, porque a sua liderança vai reconhecer o seu ministério. Talvez, se você inicialmente tiver alguma tensão, alguma resistência, eu creio que o caminho mais sábio será você
buscar essa intencionalidade nos seus relacionamentos. E aí Deus vai dar os frutos no momento certo, a sua liderança vai reconhecer isso e as pessoas vão se aproximar. E você simplesmente vai dizer, olha, isso, o que eu estou fazendo é fazer o que a Bíblia nos ensina. Isso é chamado hoje em dia de aconselhamento bíblico. Mas o que eu estou simplesmente fazendo é trazendo as verdades do Evangelho e aplicando essas verdades aos problemas que as pessoas me trazem. Então isso vai ser o início de algo extraordinário na vida da sua igreja, como um trabalho de formiguinha, onde você pode influenciar uma pessoa, onde vocês podem começar a ler bons livros e podem sim se envolver com as pessoas de forma intencional, biblicamente orientada. Então isso vai fazer toda a diferença. Isso já é em si o início de um ministério não oficial de aconselhamento bíblico na igreja local, da forma mais simples, Mas tentando tratar a questão de como implantar essa cultura, eu gostaria de rapidamente compartilhar com vocês aquilo que nós temos trabalhado aqui na igreja de Pinheiros. O aconselhamento bíblico já está sendo tratado, ensinado, feito há vários anos na igreja de Pinheiros. E Deus me deu o prazer e a alegria de estar aqui servindo neste ministério, onde 98% do meu tempo está focado nesta área de aconselhamento. Nós temos 2 pilares. O primeiro pilar é o pilar que eu quero compartilhar com você nessa tarde, que é justamente criar uma cultura de aconselhamento na igreja local. Então, as estratégias que nós temos buscado realizar é oferecer aquilo que o pastor Tiago colocou, cursos de aconselhamento na escola dominical. E esses cursos de aconselhamento vão impactando gradativamente a vida das pessoas. As pessoas vão tomando conhecimento. As literaturas que nós estamos disponibilizando na nossa livraria. E se não fosse a pandemia, nós teríamos tido pelo menos duas pequenas conferências de aconselhamento bíblico na nossa igreja, tratando de temas relevantes para a sua igreja, como resolução de conflitos no casamento, educação de filhos, 2 temas assim de grande necessidade na igreja local. Então, quando nós começamos a trazer essas coisas, o aconselhamento bíblico começa a tomar corpo gradativamente. E então, você pode, se você é um líder ou se você é um pastor, você pode, beneficiado pelo conteúdo do aconselhamento bíblico, você pode transformar, sim, uma série de sermões. E esse sermão pode tocar a vida das pessoas. E o reflexo disso é que as pessoas vão ser confrontadas, algumas vão entrar em crise, elas vão buscar ajuda. E o aconselhamento bíblico vai acontecer naturalmente. Uma das outras coisas que nós temos como meta, como objetivo, como alvo, é suprir e capacitar e treinar líderes de grupos de pastoreio, líderes da igreja, para que o aconselhamento aconteça nos corredores da igreja, na vida normal da igreja. Aquilo que o pastor Tiago colocou, de criar um ambiente onde as pessoas vão além em suas conversas. Elas não agora estão conversando sobre a última viagem ou a última postagem no Instagram, no Facebook, mas elas estão fazendo perguntas como eu posso orar por você nessa semana? Como é que eu posso te ajudar especificamente em algo que você esteja passando hoje? E essa intencionalidade vai sendo gerada. E eu vou lhe dizer, eu acredito muito naquilo que, digamos, a instituição CCEF tem feito agora nos últimos anos, que é tentar, digamos, popularizar o aconselhamento bíblico. Por quê? Porque o aconselhamento é uma tarefa de toda a igreja. Isso, obviamente, não desmerece o estudo
intensivo de algumas pessoas que se sentem chamadas ao ministério mais específico de aconselhamento, mas o aconselhamento é uma tarefa da igreja. Os mandamentos das mutualidades que nós temos no Novo Testamento nos fala a respeito de aconselhar-se mutuamente, de encorajar-se mutuamente, de poder se envolver com pessoas e desta forma nós podemos estar sendo usados na vida dessas pessoas. Então, criar isso na vida da igreja, nos relacionamentos da igreja, isso é algo que realmente é um projeto de uma vida. Não é um projeto de 1 ano ou de 2 anos, mas um projeto de uma vida. Talvez se você é plantador de uma igreja, você está plantando uma igreja ou uma congregação, você tem a vantagem sobre nós, porque você já pode implantar essa visão de pastoreio mútuo, de aconselhamento mútuo desde o início, criando assim um DNA na base da plantação da sua igreja, onde as pessoas se relacionam biblicamente com sabedoria e amor. Então, eu posso lhe dizer que Ed Welch fala que 98% da tarefa do aconselhamento deve ser feito pela igreja como um todo. Talvez os 2% sejam para aquelas pessoas que Deus tem chamado para um ministério mais específico, esses que estão estudando o aconselhamento, fazendo mestrado, doutorado, estudando mais a fundo os temas, mas nós vamos servir a 2%. E os 98% faz parte aí da vida da igreja. Então, essas coisas vão sendo, digamos, criadas, essa cultura vai sendo criada gradativamente. Eu me lembro, pastor Tiago, que no primeiro módulo que eu fiz da ABCB, em 2009, o Steve Vyers falou que depois de 20 anos na Igreja Batista da Fé, em Lafayette, o número de membros da igreja que buscava o centro de aconselhamento que eles montaram era cada vez menor. O centro de aconselhamento começou a servir muito mais as pessoas de fora da igreja, sejam crentes de outras igrejas e não cristãos, e ele se transformou assim numa ferramenta poderosa de evangelismo. Na realidade, ele disse que o Centro de Aconselhamento da Igreja Batista da Fé é uma das mais poderosas ferramentas para alcançar o perdido na cidade. O aconselhamento bíblico, as pessoas não cristãs já ouviram falar da igreja e que lá as pessoas são ajudadas, são auxiliadas. Mas ele falou que depois de 20 anos pregando, ensinando, fazendo aconselhamento, as pessoas se aconselham lá nas suas sociedades, nos seus departamentos, nos seus trabalhos, e os problemas e as dificuldades não chegam no centro de aconselhamento. Isso é algo maravilhoso, porque lá no grupo pequeno de homens, os homens estão se aconselhando. Lá no discipulado das mulheres, no estudo bíblico das mulheres, as mulheres estão se aconselhando. No grupo de casais, os casais mais maduros estão aconselhando os casais mais novos. As mulheres mais maduras estão discipulando e aconselhando as mais novas. Os homens estão discipulando, acompanhando e aconselhando os jovens, os adolescentes. Então, o aconselhamento bíblico transforma-se na vida da igreja, onde as pessoas estão se envolvendo intencionalmente para abençoar, para trazer as respostas que a Escritura Sagrada traz, para tratar os problemas, os dilemas da alma. Então, um passo de cada vez. Envolva-se em relacionamentos, estude aconselhamento, relacione-se de forma intencional e você vai ver esse ministério crescendo a cada dia na sua igreja. E só uma coisa importante, eu acho que a gente pontuar aqui, pastor, nós colocamos aqui algumas ferramentas que nós temos utilizado
pela possibilidade que temos, por exemplo, a TV, nós temos uma livraria aqui, mas aí você, né, quem está nos ouvindo e nos assistindo nesse momento pode pensar, mas se somos uma igreja menor, nós não temos todos esses recursos talvez de midiáticos e também uma livraria. Existe o que o Steve Weiss também fala, que é boca a boca. O que é o boca a boca, né? Você, líder de jovem, você pode escolher um livro, por exemplo, Como Pessoas Mudam, do Timothy Lane e do Paul Tripp. Você pode pegar, para as mulheres, por exemplo, um livro Mulheres Aconselhando Mulheres. Então, você pode fazer pequenos grupos de estudo para que você, então, possa trazer essa mentalidade na área de aconselhamento bíblico. Você, com um grupo de homens da igreja, você pode juntá-los e pegar o livro do pastor David Murk, por exemplo, Homem Nota 10, e tudo ali tem uma dinâmica de prestação de contas, de vida, que é também o desafio. E se você quer material, né, na internet, você pode inclusive entrar no canal da Igreja IPP, você vai numa playlist de aconselhamento bíblico, nós temos inúmeros temas ali relacionados à educação de filhos, à suficiência das escrituras, depressão, nós temos sobre ira, temos inúmeros vídeos ali que você pode utilizar como parte também do treinamento da sua igreja local, né? Se você também, fazendo merchan, se você quiser me acompanhar aqui, né? Toda sexta-feira também tem um programa chamado Conhecimento e Piedade, baseado em 2 de Pedro 1,3, que eu trago temas relacionados também à área de aconselhamento bíblico, tentando ao máximo ser muito prático para aqueles que querem atuar e também saber de um conhecimento. Então você pode hoje, com os recursos que você tem e com aquilo que você possui na internet, com literatura, criar uma cultura de aconselhamento bíblico, né? Com grupos pequenos. Você, né, pode convidar, vamos fazer uns estudos aqui, né, junto com a orientação, obviamente, do seu líder, do seu pastor. Vamos estudar tal livro na IBD ou tal livro com um grupo de jovens e estimulá-los a pensar, não só para implantar, mas para cuidar de vidas, que é o alvo com relação ao aconselhamento bíblico. Muito bom. Pastor Roberto, já falamos bastante sobre isso, né, sobre os conselhos, mas conselhos para quem quer ser conselheiro e para quem quer montar um ministério de aconselhamento, mas o senhor poderia dar passos, talvez, mais práticos para quem tem interesse? Vamos lá, então. Eu gostaria de trazer rapidamente algumas perguntas importantes que devem ser feitas neste processo de implantar um ministério de aconselhamento na igreja local. David Powlison escreveu um artigo no Jornal de Aconselhamento Bíblico falando sobre 10 perguntas importantes para se fazer e responder antes de montar este ministério de aconselhamento na igreja local. Eu gostaria de falar somente alguns deles, que eu creio que será bastante relevante para você que está nos acompanhando nessa tarde. A primeira delas é: qual a sua cosmovisão quando nós falamos de aconselhamento bíblico? Você realmente precisa entender o que é o aconselhamento bíblico. A palavra de Deus, como palavra suficiente para tratar a alma, esse conceito faz sentido para você na prática do seu ministério pastoral, digamos, como você lida com pessoas que chegam ao gabinete pastoral ou que procuram você que é um líder, você que é uma pessoa, membro de uma igreja local, comprometido com a igreja local, você entendeu o papel da Escritura, né? E aqui novamente eu cito o livro Além das Escrituras, citado pelo Nada Além das Escrituras, citado pelo pastor Tiago, que seria uma fonte importante para que você entendesse a cosmovisão, a história do aconselhamento bíblico, como ao longo da história da igreja as pessoas sempre foram tratadas com a palavra de Deus. Então, você crê que o Evangelho ele é profundo e poderoso bastante para tratar todos os dilemas e dificuldades humanas? Então, essa é uma pergunta muito importante. Se você não tiver clareza nesta resposta, é importante que você busque as respostas e seja convencido pela palavra de Deus antes de qualquer coisa. Porque se você não tiver isso bem sedimentado no coração, na mente, você pode passar por momentos de confusão ou de dúvidas. É importante que você tenha
clareza a respeito do papel da palavra de Deus, da eficácia da palavra de Deus no tratamento da alma. A segunda pergunta que você precisa, então, que é uma sequência ou consequência dessa primeira pergunta, é qual método de aconselhamento você vai usar? Existem vários aconselhamentos, aí, vários métodos de aconselhamento, mas nós estamos nos referindo àquele que tem a sua metodologia retirada da Escritura Sagrada. A palavra de Deus não simplesmente traz o conteúdo, mas nos traz também a metodologia. Como nós nos envolvemos com pessoas, como nós podemos conhecer pessoas, como nós podemos trazer esta palavra e aplicar essas verdades à vida das pessoas. É importante que você entenda a metodologia do aconselhamento bíblico. Existem escolas de aconselhamento bíblico com talvez ênfases diferentes, aspectos e características diferentes, mas é importante que você conheça isso e através de leituras de bons livros você pode responder essa pergunta. Talvez um bom livro que você pode ler, e é um livro que é um livro referência no mundo do aconselhamento bíblico, no mundo inteiro, é o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, escrito por Paul Tripp. E esse livro ele vai falar justamente de métodos da mudança bíblica, ou a metodologia do aconselhamento bíblico. Uma leitura desse livro vai trazer clareza a respeito não simplesmente da minha cosmovisão, mas da minha metodologia de aconselhamento. Em terceiro lugar, você precisa, como líder na igreja local, você precisa responder: você ama e se identifica com pessoas sofredoras, pecadoras, santos do Senhor, lutando com os mais diversos dilemas? Quando nós começamos a nos envolver com um ministério mais formal de aconselhamento, e aqui eu falo para aquelas pessoas que já desenvolvem esse ministério e querem implementar, querem expandir isso na igreja local, é importante que você responda essa pergunta. Se você quer realmente, está vislumbrando aí o início de todas as coisas, mas envolver-se com aconselhamento bíblico é justamente sujar as mãos, é entrar na vida das pessoas, é saber que muitas coisas vão acontecer nesse processo, é sofrer juntamente com essas pessoas. É impossível ser neutro ou impessoal quando nós nos envolvemos com as pessoas. Então, você realmente tem esse amor no seu coração, de realmente se envolver com pessoas que estão lutando com vários temas, e histórias difíceis que vão chegar até você. Então, essa é uma pergunta importante para ser respondida antes de que você efetivamente implemente esse ministério na igreja local. É muito importante, porque às vezes nós não queremos mais problema para a nossa cabeça. Talvez você diga assim: não, minha vida já tem muito problema, e eu não quero mais ouvir problema dos outros. E quem se envolve com aconselhamento bíblico de uma forma mais direta, formal, vai ouvir histórias complexas a cada dia. Histórias que vão dar um nó na sua cabeça, e você vai precisar da ajuda de outras pessoas, de outros conselheiros, que, obviamente, num ambiente ético, vão tentar pensar juntos para ajudar as pessoas. Nenhum conselheiro tem todas as respostas, nem o mais experiente deles, porque nós somos complicados, né? Paola, né, Tiago? Somos complicados. Então, um conselheiro, ele sempre depende de outras pessoas. Não existe esse expert da alma humana. O único expert da alma humana é Jesus Cristo, que conhece totalmente o coração. A gente se esforça no melhor que nós podemos para entender, e muitas vezes a nossa compreensão é limitada, às vezes as nossas pressuposições e aquilo que vamos assumir está indo num caminho contrário,
Então nós temos que ter esta humildade de reconhecer as nossas limitações e o quanto nós precisamos dos outros nesse processo. Você precisa responder uma pergunta: quais as necessidades gritantes da sua igreja? Quando você olha para a sua igreja, seja você o pastor da igreja, um presbítero, um diácono, um líder, você que conhece as pessoas, o que elas mais precisam ouvir? Quais os problemas com que elas mais estão se deparando? Então, essas perguntas devem ser respondidas. E, em último lugar, que pessoas em sua congregação você identifica que têm sido chamadas por Deus para esse ministério mais particular? Então, isso aqui é algo tremendo. Você precisa ter a sensibilidade de perceber na sua congregação aquelas pessoas que estão sendo chamadas por Deus. O pastor Tiago contou aqui a história dele, e como o pastor Fernando percebeu na vida do pastor Tiago alguém que realmente estava sendo chamado para o ministério. Então isso é algo muito importante. Deus chama pessoas, homens e mulheres, para se envolver com um ministério como esse. E a gente precisa então identificar essas pessoas e investir na vida dessas pessoas. Investir pesado, investir tempo, investir com treinamento, investir com cursos, investir e criar uma estrutura para que essas pessoas cresçam, confrontá-las nos seus erros, nas suas dificuldades, nas suas limitações e proporcionar a essas pessoas este crescimento para que elas possam ser usadas nas mãos do Senhor, do Redentor, na vida de outras pessoas. Essas seriam aí essas 5 perguntas a serem respondidas antes de formalizar o início de um ministério de aconselhamento na igreja local. Muito legal. E para a gente caminhar para o final, pastor Tiago, quais alguns problemas? Porque a gente falou de coisa boa aqui só, né? Mas a gente também enfrenta muitos problemas. Quais os problemas culturais que podem impedir o crescimento e a implantação do Ministério de Aconselhamento Bíblico na igreja? Sim. O David Powlison, ele diz que os pastores são treinados em doutrinas fundamentais da fé, mas eles são ensinados, mas poucos são treinados em aplicar essas doutrinas na vida da igreja local. E é interessante, lembrando aqui um pouquinho, talvez um pouquinho mais de 10 anos, ou há 10 anos atrás, né? Eu lembro quando eu fiz o meu concílio para ser pastor, né? Ou seja, participei de algumas perguntas que fizeram, teológicas e doutrinárias, perguntas como para explicar o que era justificação, eleição, mas eu não me lembro exatamente de nenhuma pergunta que depois, há muito tempo, isso começou a fazer sentido para mim, que dizia o seguinte: o que a doutrina da justificação tem a ver, ou a praticidade dela na vida da igreja local, em como você pastoreia ou em como você lida com os corações e com a própria vida. Como que entender a justificação feita em Cristo Jesus, né, ou em Cristo, pode influenciar a forma como nós nos relacionamos com Deus. E o que ela está ligada na vida prática de um cristão que está vivendo a cada dia no mundo caído, no sentido da sua santificação progressiva. Isso eu não fui questionado ali, só que depois de muito tempo eu fui entender que quando você trabalha com aconselhamento, né, por mais que você não tenha um curso teológico no sentido de ter feito uma faculdade ou um seminário, como o pastor disse no início, a aplicação, né, da palavra de Deus ou da doutrina bíblica de forma graciosa em nossas vidas. E o Powlison, ele coloca exatamente este problema, que existe hoje um treinamento, uma formação pastoral sem profundidade no aconselhamento bíblico, e hoje você pode até quase que inserir mais um termo sobre o aconselhamento bíblico noutético, né? Noutético, como alguém pergunta, é de Noé? Não, não é de Noé. É de noutethia, que significa colocar na mente, né? Daí tem a ideia da mente. Então, a grande questão aqui é a formação hoje que se tem de líderes, às vezes uma teologia profunda,
concisa, uma teologia robusta, mas como que essa teologia se torna prática na vida dele e na vida de outras pessoas. É a teologia aplicada, né, no sentido da vida. Então, isso é uma questão cultural hoje no nosso país, de se pensar nessas duas questões. Uma outra questão é a visão equivocada sobre o ministério formal do aconselhamento bíblico. O que isso significa? A maioria dos conselheiros cristãos hoje ainda se espelham em modelos de aconselhamento seculares. Ou seja, tem aquela ideia de, né, se você chega para aconselhar alguém e normalmente a pergunta é qual a sua formação, qual a sua especialização, o que você fez. E aí então se tira o foco um pouco da suficiência, ou se tira o foco da suficiência das Escrituras. Então, quando nós falamos de aconselhamento bíblico formal, porque o pastor Alberto disse, o aconselhamento bíblico também falei, que faz parte da vida da igreja. Quer dizer, nós estamos em todo o tempo dando conselhos e recebendo conselhos. É a prática da vida cristã. Mas quando nós chegamos no aconselhamento formal, onde nós entramos numa sala e nós cuidamos das pessoas e nós trabalhamos com ela ali, tanto em um quanto em outro, mas com maior profundidade, uma filosofia existe por trás disso, né? Todo um estudo, uma ideia, né, que traz aí a doutrina do homem, a doutrina do pecado, a doutrina da santificação, da justificação, cristologia, a teologia própria, onde nós então lidamos com tudo isso, corrigimos, né, quando eu falo corrigimos, as Escrituras corrigem pensamentos, por exemplo, um exemplo clássico aqui, um exemplo claro, certo? Você pode andar preocupado na sua vida, inclusive eu estava atendendo alguém hoje e nós falamos sobre isso. Basicamente, quando alguém anda ansioso, claro que pode, estou falando de um caso específico, qual que era o problema ali? A questão era a necessidade de estar no controle. E quando um coração entende que eles têm que estar no controle para se sentir descansado, nós temos a dinâmica do coração, é a crença, a volição e os sentimentos. Então, essencialmente, normalmente as filosofias seculares, ou de certa forma, abordam do segundo nível para o terceiro. E a questão bíblica é no primeiro nível, é o que você essencialmente acredita que faz com que você haja como alguém que está preocupado e sinta como alguém que está preocupado. E vamos pensar aqui numa teologia, quando você volta, você tem o que aqui? A soberania de Deus. Que é obviamente teologia, que é doutrina. Então você mostra para a pessoa sobre a soberania de Deus, né? Você fala sobre o cuidado de Deus, você fala sobre a onipotência de Deus e como que esta verdade bíblica, teológica, se aplica na vida diária daquela pessoa, onde ela pode descansar. É aquilo que Cristo disse quando ele combate, por exemplo, a ansiedade em Mateus capítulo 6. O vosso Pai sabe do que você precisa. E Ele pede para olharmos para onde? Para as aves do céu, para os lírios do campo. Isso é teologia. Isso é a teologia, né? Isso é a manifestação ou a demonstração a respeito do caráter do Deus Criador em cuidar da sua criação. Providência. Então, quando nós pensamos nesse sentido, é a visão equivocada de que o aconselhamento tem duas visões equivocadas. A primeira é voltada pelo secularismo e a segunda é exatamente que o aconselhamento não é profundo, que o aconselhamento é só um bate-papo. Não, o aconselhamento é uma conversa direcionada pelas Escrituras que tem uma filosofia e tem um começo, um meio e um fim. E nós trabalhamos e estudamos para que nós possamos entender isso dentro de uma dinâmica formal do aconselhamento bíblico. Uma outra questão é pouco investimento por parte das igrejas nesta área. Então, existe investimento em várias outras áreas e em pouco no cuidado pessoal. Eu entendo isso, pastor Alberto, de algumas formas. Primeiro, porque o cuidado de pessoas da igreja sempre, ou por muito tempo, historicamente, esteve voltado só para a figura pastoral. Então, o cuidado da igreja é só do pastor. É claro que o pastor ele tem que liderar isso, que treinar pessoas, mas eu, como pastor, devo cuidar, mas aquele membro da minha igreja também é responsável por cuidar de mim e de outra pessoa. Então, ou então o investimento em outras coisas, muito mais demonstrando o ativismo, porque o aconselhamento ele nos resgata de uma coisa muito importante, do ativismo religioso. Porque nós queremos a todo custo manter pessoas na igreja, nós queremos a todo custo convencer aquele adolescente que ele precisa ficar na igreja, e eu não sou contra atividade na igreja, né? É uma bênção você poder ter meios de atingir, mas quando nós percebemos que não é isso,
que cativa o coração, mas é o Senhor, a sua palavra, o Espírito de Deus. Então nós investimos tempo e recursos naquilo que realmente tem algo eternal, que reflete a eternidade, como o Paul Tripp sempre coloca. E por fim, poucas instituições hoje no Brasil regulamentam o aconselhamento bíblico noutético. Nós temos hoje instituições como a ABCB, a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, nós temos a Nutra, que é muito forte nos cursos, nós temos outros cursos, temos a nossa escola de aconselhamento bíblico aqui, noutético, mas hoje, você parar para pensar no tamanho do nosso país, na necessidade que existe, são poucas instituições hoje que então podem regulamentar o aconselhamento bíblico e auxiliar, né, não que ele vai fazer o papel da igreja, mas auxiliar igrejas locais para que possam trabalhar. Então, nós louvamos a Deus por instituições como a BCB, Nutra, a nossa escola de aconselhamento, outros seminários que têm aulas de aconselhamento bíblico, cursos de aconselhamento bíblico, mas irmãos, a seara é muito grande. Sim. A seara é muito grande. E pela graça de Deus, o Senhor tem nos permitido viver dia a dia e participar dessa história que começou há anos atrás, que não é nova, não é nova, ela está lá desde Gênesis, quando Deus dá o conselho para Adão. Você pode comer de qualquer uma, menos de uma. Lá já estava o conselho do Senhor, né? Claro que isso até antes, com a existência do nosso Deus autoexistente, mas ali, né, revelado, colocado, Deus dá um... Então, a história é antiga, mas a vivência, né, e um retorno às Escrituras, temos o privilégio hoje também, várias vezes na história, de retornar e de cuidar de pessoas que estão sofrendo e que Deus tem nos dado o privilégio de participar da sua obra e da sua graça manifesta na vida das pessoas. Então, esses são alguns problemas culturais que nós podemos enfrentar e que têm sido vencidos pela glória de Deus, pela graça de Deus, por mais e mais pessoas como você que está nos assistindo, sendo cativados e interessados pelo aconselhamento bíblico. Então, eu louvo a Deus por cada vida que eu leio lá no chat, ou que manda mensagem dizendo, olha, eu quero conhecer, eu quero entender, eu quero servir. Isso é uma grande bênção, Deus despertando pessoas para cuidar de outras pessoas. Então, que o Senhor seja louvado e engrandecido por isso. Muito bom o programa de hoje. Quem não assistiu da semana passada, é só procurar lá no nosso canal da IPPTV, tem lá na parte de vídeos, nas playlists, aconselhamento bíblico, fica tudo lá. Semana que vem a gente tem um programa com o pastor Jairo Cáceres, que é da Igreja Batista Pedras Vivas, em São Caetano. Ele é pastor lá há 35 anos e é de lá. E lá também funciona o Nutra, que foi citado aqui pelo pastor Tiago, que tem a editora Nutra, tem a Nutra que dá cursos de aconselhamento. Então, vale muito a pena assistir o programa da semana que vem, entender como que funciona, como nasceu esse ministério lá e saber mais da vida do pastor Jairo também, que é uma bênção. E na outra semana, o pastor Alexandre Mendes, mais conhecido como Sacha, que é conhecido aqui também na nossa igreja, participa de todas as conferências de jovens aqui há já uns 4 anos. E então, não perca, que ele é pastor da Igreja Batista Maranata, em São José dos Campos. Também com o Ministério de Aconselhamento Bíblico. Então, não percam, continuem com a gente, que vai valer muito a pena, assim como valeu o programa de hoje. Obrigada, pastores. Mais uma vez, parabéns. Tem pessoal falando parabéns, depois eu te mostro. Até semana que vem. Tchau, tchau.